Muito bom dia, amados da PIB Nova Vida. Hoje é dia 3 de setembro e nós iniciaremos hoje a leitura de mais um livro das Escrituras Sagradas, o livro do profeta Ezequiel. E eu quero conversar com você nessa devocional sobre a visão e o chamado do profeta Ezequiel, narrados no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1 nós temos a visão que Ezequiel teve da majestade, do esplendor, da glória do nosso Deus. E também de todo o ambiente que o cerca, um ambiente majestoso, um ambiente cheio da glória, da presença e da manifestação de Deus e de seres que o cercam. E é interessante porque quando nós começamos a ler a leitura, em toda aquela figura de linguagem, todos aqueles seres, parecendo até seres mitológicos, parece que estamos lendo um livro de ficção, não é mesmo? Ou lá no nosso imaginário, parece que estamos vendo um filme desses que apresentam seres bem diferentes, né? Seres bem esquisitos. Mas o objetivo desta linguagem figurada era mostrar a glória, a majestade, o esplendor de Deus e do ambiente em que ele habita. E me chamou a atenção, lá no final do capítulo 1, a atitude de Ezequiel diante dessa experiência fantástica que ele teve com Deus. E lá no versículo 28, nós lemos assim: vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel tem aí uma atitude de reconhecimento, de reconhecer que estava diante de um ser majestoso. Ele estava diante de um quadro que a única atitude que ele se sentia digno de ter era se prostrar diante daquele ser, diante daquele cenário. E aí, diante desta atitude de Ezequiel, Deus vem e fala a ele, e nós temos então, né, a narrativa do capítulo 2 sobre o chamado de Ezequiel. E nós temos esse chamado da parte de Deus, em particular para Ezequiel, para que ele fosse um profeta e falasse em nome de Deus. Agora, quando nós pesquisamos um pouco sobre o contexto, e nós que estamos já lendo, né, os livros proféticos aí, lá Isaías, Jeremias, né, mesmo Lamentações, nós sabemos que esse foi um tempo muito difícil na história do povo de Israel, do povo de Deus. Um tempo de muita tristeza, um tempo em que o povo foi levado para o cativeiro, apesar de tantos chamados ao arrependimento, mas o povo se rebelou contra Deus. E é exatamente a esse povo rebelde que Deus chama Ezequiel para ser a sua voz, para ser a sua boca, para falar em seu nome a esse povo. Eu tento me colocar no lugar de Ezequiel, vivendo naquele contexto e imaginando, mas tantos profetas já foram levantados e falaram. E o povo não ouviu. Eles não vão ouvir a mim também. E me chamou a atenção o versículo 4 e 5, no capítulo 2,
que diz assim: os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Então Deus, ele não esconde a realidade na qual Ezequiel iria conviver. Eu te envio a eles, a este povo, tá, de duro semblante e obstinados de coração. E lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Fiquei pensando aqui sobre várias outras situações e circunstâncias em que Deus levanta uma pessoa, Deus levanta um filho seu, um servo seu, para falar ao povo, para cumprir uma missão, um propósito que ele tem. É interessante aqui que Deus deixa muito claro que ele não estava preocupado com o resultado nesse momento do chamado de Ezequiel. Porque ele é muito claro ao falar isso. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, o propósito que eu tenho para a sua vida é que eles saibam que há ou que esteve um profeta no meio deles. Queria trazer isso para os nossos dias. Nós vivemos hoje uma situação muito parecida com esta, pintada aqui, né, e revelada por Deus aqui. Nós vivemos um tempo onde as pessoas realmente são obstinadas de coração, as pessoas são rebeldes quando se trata das questões relacionadas a Deus. Nós vemos isso com muita tristeza, até dentro do próprio meio do povo de Deus, assim como estava acontecendo lá no tempo de Ezequiel. Mas o importante, o que eu quero deixar aqui para encerrar essa nossa devocional, é esta verdade. Não importa o resultado. O que Deus quer da minha vida, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você, é que nós estejamos atentos ao chamado que Ele tem para as nossas vidas, ao propósito que Ele tem para as nossas vidas, à missão que Ele tem em particular para cada um de nós. É que nós cumpramos esta missão. E sejamos, porque é isso que Deus quer, sejamos a sua voz no meio de um povo ou de uma geração rebelde, no meio de pessoas que não queiram saber de Deus, para que essas pessoas saibam que esteve entre elas um profeta da parte de Deus. Alguém que Deus enviou para pregar uma palavra, uma mensagem de amor, de arrependimento, uma mensagem de vida. E quer ouçam, quer deixem de ouvir. O importante é fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.